Vamos ficar de pé para nós lermos a palavra do Senhor, que se encontra em Mateus capítulo 6. Quero estar pedindo a Karen. Esse é o nosso tema 2022, a era do reino. Mateus capítulo 6, verso 31 até o 34. Mateus capítulo 6, do verso 31 até o 34. Amém? Todos acharam? Que diz assim a palavra do Senhor. Mateus capítulo 6, do verso 31 em diante. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou que nós vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Senhor, te agradecemos, ó Pai, pela sua palavra, te agradecemos, ó Pai, pelos dízimos, pelas ofertas, entregamos a vida de cada um, que tu possas estar ministrando, que tu possas estar abençoando, Pai, que tu venhas derramar as mais ricas bênçãos espirituais e materiais, através da fidelidade do teu povo. Te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Podeis sentar. A era do reino, o reino do Senhor, o reino de Deus. O reino de Deus se faz presente na nossa vida, o reino de Deus traz uma transformação. A bênção de Deus, quando ela começa a fluir no nosso interior, quando ela começa a fluir na nossa vida, ela começa a inundar todas as áreas. Nós podemos ver que dentro da palavra do Senhor, quanto mais nós lemos, nós aprendemos e temos que buscar a presença de Deus. No verso 33 diz: buscai primeiro o que? Reino de Deus. O reino é feito por pessoas. O reino é feito por homens e mulheres que andam segundo aquele reino. Quando nós estamos falando sobre o reino de Deus, e esta era do reino é o que nós estaremos entrando no ano que vem. No ano que vem, que daqui a pouquinho nós já estaremos entrando. Às vezes nós, hoje mesmo, nós estávamos conversando, não parece nem que amanhã será outro ano. Às vezes nós ficamos assim, não parece que as coisas estão terminando, findando, e irá iniciar algo novo. Quando nós começamos a parar, a pensar, a meditar, começando a buscar a Deus, em primeiro lugar, todas as coisas se fazem novas. Todas as coisas são patentes aos olhos de Deus, e quanto mais nós nos entregamos aos pés do Senhor, nós podemos vivenciar aquilo que Ele tem separado para nós. Ele tem separado dias de bênção, dias de vitória. Quando nós fazemos algumas retrospectivas, este ano, o que aconteceu na sua vida? O que você fez este ano? De crescimento, o que você fez? O que realmente tem a... Projetamos, mas a Bíblia diz que o efetuar, o agir é de Deus.
Muitas coisas às vezes nós projetamos, planejamos, mas, como diz a palavra, se buscarmos primeiro o reino dos céus e a sua justiça, aquilo que nós necessitamos virá sobre nós. Estamos entrando num novo ano 2022, um ano que para muitos é um ano cheio de expectativa, para muitos é um ano que vai trazer grandes coisas, grandes benefícios, mas para outros vai ser somente mais um ano, vai continuar a mesma coisa, ou às vezes até piorar. Alguns que estavam com saúde, às vezes neste ano podem não estar, ou alguns que não estavam com saúde, este ano pode vir a saúde. Mas de tudo no contexto da palavra de Deus vai dizer: buscai primeiro o reino de Deus. Quando nós falamos de reino, nós lembramos de súdito, nós lembramos de rei, nós lembramos que tem alguém que está sobre e sob aquele reino. Mas quando nós especificamos que esse reino é o reino dos céus, um reino de Deus, aí, será que nós estamos pertencentes a este reino? Mas como é que nós podemos dizer que pertencemos a este reino? Para pertencer a algum reino, pertencer a uma nação, nós temos que nascer naquela nação ou sermos naturalizados em relação àquela nação. Mas como isso acontece? Para eu pertencer àquela nação, basta eu nascer. Ou para eu me tornar um cidadão daquela nação, eu tenho que seguir as normas e os padrões para pertencer àquela nação. Assim, a palavra vai dizer também que para pertencer ao reino de Deus, nós temos que ser nascido do reino de Deus. E para ser nascido do reino de Deus, temos que nascer do Espírito e da água. Nós temos que ter a presença de Deus no nosso interior, que traz a transformação, que traz a bênção, a vitória, porque nós precisamos disso. Para pertencer a este reino, nós temos que obedecer essas normas. Nós temos que andar segundo a palavra, e dentro de um contexto geral, a era do reino é a era da palavra, é a era de vivenciar a promessa, é a era de vivenciar o que Deus tem separado para a vida de cada um. E o que Deus tem separado para a sua vida? O que Deus tem ministrado, falado, derramado sobre a sua vida? Você pode deixar o Senhor falar contigo neste momento? Eu pertenço a esse reino? Eu estou realmente pertencendo a este reino? Porque quanto mais nós pertencemos a este reino, como diz a palavra do Senhor, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas quem é que te fortalece? Quem é que realmente está na sua vida? Quando nós pertencemos a um reino, e principalmente ao reino de Deus, existem características básicas de quem pertence ao reino. Primeira característica básica de quem pertence ao reino de Deus, ao reino dos céus: ele larga o mundo, ele deixa o mundo para trás. Segunda característica, ele obedece. Obedece a palavra, obedece as ordenanças, obedece o que Deus quer.
Terceira característica de quem pertence ao reino dos céus: tem o fruto do Espírito. Quarta característica: tem sinais na sua vida que mostram que realmente pertencem àquele reino, o reino dos céus. Sexta característica: testemunha o que Deus realmente faz na sua vida. Começa a mostrar quem é o reino. Algumas coisas que a palavra vai nos mostrar e vai sempre nos orientar e dizer que quanto mais nós buscamos, quanto mais nós encontramos. Quanto mais nós estamos próximos de Deus, mais Ele nos se revela. E a palavra do Senhor diz lá no livro de Jeremias: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O coração do homem, como diz a palavra, é enganoso, mas quando este coração está na presença de Deus, ele tem a glória do Senhor, a orientação do Espírito Santo para fazer a vontade de Deus. E para fazer a vontade de Deus, nós precisamos nos colocar na presença de Deus. Existem qualidades básicas, e isso é necessário para todos aqueles que realmente pertencem ao reino dos céus, que nós vamos encontrar lá no livro de Jó. Primeiro, nós temos que ser íntegros. Segundo, nós temos que ser retos. Nós temos que ser tementes e temos que desviar do mal. Essas são as características básicas de quem pertence ao reino dos céus. É íntegro, é reto, é temente, se desvia do mal. Como nós lemos: quem busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas vos são acrescentadas. E esse acrescentar, e esse receber mais de Deus, só é possível para aqueles que pertencem a este reino. A era do reino, a era da transformação, a era de estarmos na presença de Deus, porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Quando realmente nós temos a imagem de Deus, a glória do Senhor exala sobre nossas vidas. Quando nós temos a presença de Deus, Deus começa a fluir no nosso interior. Quando Deus começa a realizar na nossa vida a transformação do reino, nós adoramos. Nós começamos a adorar a Deus, a exaltar o teu santo nome, a engrandecer o Senhor na nossa vida. Quando realmente nós estamos no reino de Deus, nós começamos a ter ministérios, e esses ministérios para ministrar, para agir, para fazer o que Deus quer. Quando nós pertencemos ao reino de Deus, nós evangelizamos, nós anunciamos a sua palavra. Quando realmente pertencemos ao reino de Deus, nós temos comunhão, nós buscamos estar na presença de Deus e dos irmãos. Quando realmente nós temos o reino de Deus na nossa vida, nós procuramos ensinar, nós procuramos transmitir aquilo que aprendemos. O reino dos céus se faz presente na nossa vida em todas as áreas. O reino de Deus na nossa vida, porque é a era do reino, e para pertencer ao reino nós temos que ter a nossa mente renovada, nós temos que ter o nosso entendimento transformado, iluminado. Em Romanos capítulo 12 vai falar que para não nos conformarmos com este mundo. Mas o que é conformar com este mundo? É aceitar as coisas que estão aí dizendo que não tem jeito, que não dá mais, que isso não tem como. Mas quando nós buscamos ao Senhor,
todas as coisas são possíveis para aqueles que creem. Pertencer ao reino de Deus é tomar decisões certas. Pertencer ao reino de Deus é andar na presença de Deus e ouvir a voz de Deus para agir da forma certa. Pertencer ao reino de Deus é confessar os pecados, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Pertencer ao reino de Deus é estar lavados, purificados pela Tua palavra. Pertencer ao reino de Deus é tirar todo o peso, tudo que atrapalha, tudo que impede de Deus agir na nossa vida. Pertencer ao reino de Deus é buscar a sua justiça, é buscar o seu juízo, é estar na sua presença. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. As bênçãos virão e nos alcançarão. O fluir de Deus virá sobre nossas vidas. A transformação da glória do Senhor virá sobre nós. Quando realmente pertencemos ao reino de Deus, a nossa história é diferente. E nós podemos fazer a diferença. Quando nós fazemos a diferença, como diz a palavra do Senhor em Isaías 30, verso 15, porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vós, se vós converterdes e realmente mudares o seu proceder, virá sobre vós a salvação, virá sobre vós a tranquilidade, a confiança. Ele agirá em vós e através de vós. Quando pertencemos ao reino dos céus, a glória de Deus se move, a presença de Deus flui. Quando nós aprendemos a buscar ao Senhor, nós podemos renovar a nossa vida. Nós podemos andar como Ele quer que andemos, de cabeça erguida, olhando para frente, para o alvo, porque lá está o prêmio da soberana vocação em Deus, e Ele quer nos dar, e Ele quer nos abençoar. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A era do reino é a era da transformação de vida. É a era de mudança, é a era de transformação. Porque quando nós pertencemos ao reino de Deus, o fruto do Espírito naturalmente brota. Frutos dignos de arrependimento, frutos que traz a glória de Deus, a presença de Deus, limpa a nossa visão, transforma a nossa mente, muda o nosso coração e faz todas as coisas, e realiza todas as coisas na nossa vida. Pertencer ao reino de Deus é pertencer a um reino que transforma. Pertencer ao reino de Deus é, como diz na palavra, é não olhar para trás, é olhar para frente. Para trás, como diz a palavra, só temos que lembrar aonde nós caímos para não cair de novo. Pertencer ao reino de Deus é saber que aquilo que erramos para trás nos serve para nós não voltarmos mais, mas para irmos para frente e crescermos e sermos abençoados e abençoadores. O reino de Deus na nossa vida, a era do reino é a era da transformação, é a era de viver a palavra,
de viver o que Deus quer que vivamos. É de parar para ouvir o Espírito Santo, deixar o Espírito Santo mover no nosso interior, nos mostrar o que realmente precisamos, porque o que nós precisamos é da presença de Deus, porque o Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, porque o Espírito Santo, ele move no nosso interior e nos mostra aonde nós caímos, aonde nós erramos, e nos ajuda a não voltar mais, a não andar mais segundo o conselho dos ímpios, a não andar mais segundo o conselho daqueles que querem tirar a nossa vida, tirar o nosso alvo, que é a presença de Deus. A era do reino é a era da transformação, é a era do renovo, da restauração, do fluir da graça de Deus, do fluir da presença de Deus, porque Deus faz muito além daquilo que cremos, pedimos ou pensamos. A era do reino é a era de uma vida plena, de uma vida de vitória, de uma vida que transforma, de uma vida que não está mais andando segundo o conselho de ímpios, mas anda segundo o conselho de Deus, porque ouve a voz de Deus. Você está ouvindo a voz do Senhor? Que voz nós temos ouvido? Que voz nós temos deixado impregnar a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida? É a voz de Deus, é a voz que vai nos levar para estarmos no reino de Deus. A era do reino é a era de homens e mulheres segundo o coração de Deus, que fazem a vontade de Deus. A era do reino é a era de transformação. E essa transformação, ela começa de dentro para fora. Uma transformação real e verdadeira. A era do reino é quando o próprio Senhor Jesus diz, nesse mesmo capítulo 6, lá no verso 9, ele começa a orar, ele começa a falar. Então Jesus diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, as nossas culpas, as nossas transgressões, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém, amém. A era do reino, a era da mudança, a era da transformação, a era do fluir do Espírito Santo, a era da glória do Senhor se manifestar através de nós, a era de vivermos o melhor de Deus, vivermos o reino de Deus aqui na terra, de vivermos a glória do Senhor, aonde pisarmos a planta do nosso pé, Ele nos dará. Quando colocarmos as mãos, abençoado será. Quando clamarmos a Deus, Ele responderá. Quando falarmos, Ele vai estar ouvindo. Quando pedirmos, Ele nos dará. A era do reino. E para estarmos nesse reino, precisamos colocar a nossa vida no altar de Deus.
colocar a nossa vida no altar de Deus, é ter a certeza de que Deus pode fazer todas as coisas na nossa vida. É viver o reino, é viver a palavra, é viver a presença de Deus. E foi pensando nisso que o Senhor Jesus, Ele obedece, Ele se entrega, Ele vive o reino. E Ele vai para a cruz e morre ali na cruz. E então, ao terceiro dia, Ele ressuscita, resgata o homem de volta para Deus, o leva de novo para o reino dos céus. E então o Senhor Jesus diz que a todos que o aceitarem, a todos que querem realmente viver a palavra, a promessa dEle, devem se entregar totalmente e plenamente, porque Ele faz a diferença, Ele faz o melhor. A glória do Senhor vem, a glória do Senhor renova sobre nós. E por estarmos voltados para a presença de Deus, por estarmos querendo vivenciar esse reino de Deus, nós podemos andar na presença dEle. E para andarmos na presença do Senhor, basta abrirmos o nosso coração. E neste momento, eu quero te convidar a você se colocar de pé. A palavra do Senhor diz que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, Ele toma então o pão. E Ele pega o pão e diz: este é o meu corpo que é partido por vós. E aí então Ele começa a falar sobre o pão. O pão, ele passa por diversos processos até chegar desse jeito. E é interessante que a palavra do Senhor vai dizer, e muitas das vezes vai nos comparar como nós temos que ser como o trigo. Mas o trigo puro, aquele trigo que realmente é transformador. Em outro momento ele compara como o joio, dizendo que parece como o trigo, mas não é. A diferença entre o joio e o trigo não é a sua aparência externa, mas é o seu conteúdo. Quando se olha uma plantação de trigo, quando o vento paira sobre o trigal, o trigo, quando ele está com a sua semente cheia, ele se inclina, porque ele tem conteúdo. Mas já o joio é diferente. O vento bate, ele permanece em pé porque ele não tem conteúdo. Ele não se dobra, ele não se quebra, ele não se humilha. Mas quando nós estamos realmente na presença do Senhor, e a palavra nos orienta: humilhai-vos, pois, debaixo da onipotente mão de Deus, que Ele ao seu tempo vos exaltará. E Ele vai exaltar aqueles que pertencem ao reino dos céus, ao reino de Deus, a glória do Senhor. E então Jesus pega o pão e diz: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Podeis comer dele todos. Diz então a palavra que eles repartem o pão. Cada um toma um pedaço, e ali cada um se alimenta.
E então o Senhor Jesus vai lá e pega o cálice. É interessante que na mesa judaica tem esse cálice. É o cálice separado para o Messias, aquele que haveria de vir em nome do Senhor. E aí então Jesus vai lá e pega este cálice e começa a declarar: este é o cálice da nova aliança. O sangue que é derramado por muitos para a remissão de pecados, para a transformação, para pertencer ao reino. 2021 está ficando para trás. Faltam apenas alguns minutos para ficar para trás. 2022 daqui a pouco iniciará. Mas depende de nós, depende se nós estivermos no reino, faremos a diferença no ano que se inicia. E para fazer a diferença, nós temos que ter a presença de Deus no nosso interior. E para ter a presença de Deus, nós precisamos ter essa vida que é representado pelo cálice. Este sangue vertido lá na cruz que nos dá a vida e vida em abundância, só Jesus pode nos dar. E então Jesus pega aquele cálice e diz: esse é o cálice que é derramado por muitos para a remissão de pecados, para a transformação de vidas. E aí o Senhor Jesus pega então e diz: tomai e bebei, isto é o meu sangue que é derramado por vós, podeis beber dele todos. Então, eles tomaram e beberam. Diz a palavra que eles louvaram, que eles cantaram, que eles adoraram a Deus. Eles começaram a ministrar, começaram a fazer as coisas como Deus queria. Vivenciar o reino de Deus e a sua justiça. Nós precisamos andar no centro da vontade do Pai. Você pertence a esse reino? Você realmente está no centro da vontade de Deus? Mas como eu sei que eu estou no centro da vontade de Deus? É quando eu ouço a voz de Deus falando comigo. Quando eu sinto a presença do Espírito Santo movendo no meu coração. Quando eu deixo para trás todo o embaraço, tudo que atrapalha, tudo que impede de eu vivenciar a promessa de Deus. Porque a promessa de Deus é real na nossa vida. A promessa de Deus se cumpre. A promessa de Deus abre as portas. A promessa de Deus flui. Não flui somente na nossa vida, mas também naqueles que estão à nossa volta. Quando pertencemos ao reino de Deus, a glória do Senhor se move sobre nós. O Senhor quer mover sobre a sua vida, sobre a sua casa. O Senhor quer mover em todas as áreas. O Senhor quer mover sobre ti. Ele quer que você esteja cheio, cheia da presença dEle, da glória dEle. Estar cheio do reino dos céus e da sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Estamos em 2022. 2022 já chegou. E quem está aí pertinho de você aí pertence à sua família, à sua casa. É deles que vocês terão que cuidar. Vem cá, Pedrinho. Vem cá, Pedrinho. Chega aqui pertinho.
é desses aí que estão pertinho de você, que você vai ter que cuidar, tá? Cuidar. Às vezes irrita, às vezes dá vontade de pegar no pescoço, às vezes dá vontade de bater, dá vontade de dar surra. Se tiver, faz. Mas agradece ao Senhor, porque nós somos mais do que vencedores naquele que nos amou. O Senhor nos amou. Amém? A bênção do Senhor está sobre nós. A glória do Senhor está sobre a nossa casa, a nossa vida. Tome posse. Viva o reino dos céus. Viva a presença de Deus. Que o Senhor venha ser glorificado através das nossas vidas. Senhor, te agradecemos por tudo que tu tens feito na nossa vida. A tua bênção está sobre nós. O fluir do teu Espírito está na nossa vida. Tu és digno, Senhor, de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Te agradecemos, ó Pai, por tudo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai e a doce consolação do Espírito Santo esteja hoje e sempre sobre nossas vidas. E que todos digam amém. Abençoe seu irmão, sua irmã, e desejo um ano abençoado em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe.